Esta é a Festspielhaus, a meca dos wagnerianos, em Bayreuth, na Alemanha, usada principalmente para apresentações de óperas do compositor alemão Richard Wagner. E o Brasil tem uma contribuição direta aqui e com Richard Wagner. E você está se perguntando, como, Karina, esse local tem a ver com o Brasil? E no que isso está relacionado com o propósito de vida? Que viagem na mente é essa, Karina? Então vem comigo que eu vou te revelar tudo neste vídeo. Eu sou Karina Kimmig, terapeuta, mentora, criadora da More Humanistic Methodology e fui premiada nos Estados Unidos, Alemanha e Brasil por aquilo que mais eu amo fazer, trabalhar com o ser humano. E este é o canal Viagem na Mente, em que conhecemos um pouco deste mundão viajando pela mente humana. E tecle seu like como se estivesse num lindo piano, compartilhe com seus amigos porque há muito babado nessa história e se inscreva neste canal embalado ao som do conhecimento e da arte, porque eu tenho a certeza que sairá daqui com a sua alma saudável. Bom, para poder te contar como o Brasil entra nessa história, precisamos conhecer a história do polêmico gênio musical Richard Wagner. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou com luvas, porque aqui está menos 3 graus. E eu estou aqui diretamente gravando para vocês. Bom, quando eu cheguei a Bayreuth, minha ideia era gravar um vídeo sobre diferentes monumentos da cidade para vocês. Mas, confesso que mudei de ideia e de tema enquanto andava pela cidade. Esse senhor, sem dúvida, é uma marca impressa na Alemanha, mas mais ainda em Bayreuth. Ao caminhar pelas ruas da cidade, eu encontrava um maestro, compositor, diretor de teatro, ensaísta alemão, um pouco por toda a parte. E não é para menos. Embora a cidade tenha relíquias arquitetônicas e uma história com raízes documentadas em 1194, Bayreuth se torna mundialmente famosa pelo primeiro festival de Richard Wagner e pela construção desafiadora da Bayreuth Festspielhaus. E guarda este nome, Bayreuth Festspielhaus, porque é nele que o Brasil entrará nessa história. Richard Wagner nasceu em 1813, na cidade alemã de Leipzig. E o seu pai faleceu de febre tifoide quando ele ainda tinha apenas 6 meses. Sua mãe, então, volta a se casar com um amigo, que então se torna o seu padrasto, Ludwig Gaia, e que ele era ator, pintor e dramaturgo, e passou a compartilhar o seu amor, Gaia, né, passou a compartilhar o seu amor pelo teatro, representações cênicas, a arte, com um enteado que era o Wagner, que participou de suas apresentações, das apresentações de Gaia. Em sua autobiografia, Richard escreve que ele esculpia o teatro de marionetes que seu padrasto Ludwig Gaia havia deixado. Os bonecos, o sino da igreja, os bonecos eram feitos das sobras de tecidos, ou seja, de retalhos que os alfaiates jogavam fora. E, na minha opinião, esta fase molda a mente de Wagner em termos artísticos e gera em Wagner as sementinhas para a sua visão muito peculiar futura do mundo musical. A ópera como uma masterpiece, ou em alemão uma Meisterwerk, com efeitos especiais e uma interpretação profundamente emocional, contando uma história que impactasse a todos e que impactasse os 5 sentidos do corpo humano. E para que essa revolução pudesse acontecer no futuro deste artista, ele iria empreender na ópera o conceito de Gesamtkunstwerk, ou traduzindo para português, a obra de arte total, a obra de arte completa. E o que é esse conceito? Richard Wagner via que todas as etapas da criação e produção deveriam ser realizadas por ele, sintetizando as artes poética, visual, musical e dramática. Explicando de forma simples, para Wagner ele deveria fazer tudo, e como veremos ele fez. Desde o livreto, que é como um roteiro de novela, a poesia, a composição musical, a combinação da música instrumental e do canto, como seriam os figurinos, o cenário, fazia direção cênica e ainda idealizou e concretizou o Bayreuth
Festspielhaus. Mas, voltando ao ano de 1820, quando Wagner ainda tinha 7 anos, ele recebeu algumas instruções de piano do seu professor de latim e, na sua luta para tocar uma escala adequada no teclado, ele faz as aberturas no teatro tocando de ouvido. Após a morte do seu padrasto em 1821, uma nova virada acontece na vida de Richard Wagner, que vai ter um grande impacto para ele. Aliás, a vida de Wagner é cheia de reviravoltas, viradas, e nós vamos ver isso. E aqui ao som desses sinos de uma igreja católica eu vou contar a história de Wagner em Dresden. Bom, Richard foi enviado para o Crossschule em Dresden, um internato de Dresden que é muito conhecido, que é o Crosschor. E aos 9 anos ele ficou extremamente impressionado com os elementos góticos da ópera Der Freischütze, conhecido em português como Franco Atirador, de Karl Maria von Weber, e Richard assistiu o próprio Weber conduzir essa ópera, né? E sem contar que ele estudava num charmoso edifício do estilo neogótico. E para que você entenda o efeito deste local na história de Wagner, o Crossschule, em português, a Escola da Cruz, é a escola mais antiga de Dresden, que remonta ao ano de 1300. Pessoal, o ano de 1300. Já era antigo na altura de Wagner, agora ainda mais, não é? E essa escola, ela é conhecida mundialmente até os dias de hoje, porque era escola para os cantores, em latim, Capella Sanctae Crucis, ou Dresden Crosschor, ou em português, o Coral da Cruz. O reputado Coral de Dresden, ou o Crosschor Dresden, ou Coral da Cruz, não é? É um coral de meninos que conta com uma história de 7 séculos. Inclusive, a tradição ainda permanece até os dias de hoje, como eu referi. E ao longo desses anos, esse coral faz várias turnês mundiais e continua com seu sucesso até hoje. Então, se pensarmos neste ambiente e recorremos à nossa mente por um momento, imagine Wagner perante a um coral tão admirável, com acesso a inspiradoras obras musicais. Podemos especular que no seu cérebro foi sendo construída a ideia e despertados seus sentidos para algo que vibrasse todas as cordas do corpo humano, que mais tarde o lhe destacará como o gênio da ópera, apresentando a ópera, o drama, como uma narrativa continuamente cantada, né? Porque o coral provavelmente teve esse impacto nele, né? Então a música, ela torna-se uma subsidiária ao drama, e ainda a voz dos cantores como mais um instrumento de orquestra operística. Sim, porque o cantor de uma ópera de Wagner, como você pode assistir, por exemplo, no Anel de Nibelung, tem de ter um arcabouço vocal para poder ser ouvido ao meio dos sons, daqueles sons todos da orquestra. E ainda nesta escola, Wagner, que nutria ambições como dramaturgo, ele inicia sua primeira obra, Leutbald, inspirado fortemente por grandes nomes como Shakespeare e Goethe, que ele pode ler da biblioteca do seu tio. E aqui eu quero destacar algo importante. Os primeiros anos de sua vida são aqueles em que as experiências terão um grande impacto, moldam a nossa personalidade, e também são aqueles onde espontaneamente tendências e talentos emergem, mesmo que não sejamos tão conscientes disso. No caso de Wagner, é nítido que, além do seu talento, claro, musical, o ambiente teatral e musical que o rodeava estava moldando Wagner através das mais diversas aprendizagens e convívio num seio artístico que impactará o propósito de vida de Richard Wagner, que foi trabalhar e dedicar sua vida para a arte musical. E aqui eu deixo a pergunta para você. Você olha para os seus primeiros 10 anos de vida, o que você mais gostava de fazer? Que talentos você possuía ao olhar para trás? Como foi a sua educação? Quais os estímulos do entorno que estavam presentes ali na sua infância?
Tudo são fontes de informação para ganhar clareza sobre o que você gostava, do que você aprendia, do que o atraía, de como você era nutrido, que podem ajudar você a trazer clareza para o seu propósito quando este não está claro ou não tão claro para você. Eu vou lhe contar de mim um pouquinho. Quando eu era criança, claro que era uma altura difícil, então não tinha assim tantos brinquedos, mas eu tinha algumas bonecas. E eu usava essas bonecas e colocava elas sentadas para serem as minhas alunas. A minha mãe, observando isso, inclusive, chegou a comprar em prestações, que na altura era o Círculo de Leitores, não é? Uma enciclopédia, quero conhecer, para que eu pudesse ter acesso, porque ela via que eu tinha um gosto pela leitura, que eu tinha um gosto por estar ali a fazer o papel, vamos dizer assim, de professora. Então, até tinha uma lousa em que eu gostava de escrever. Então, de alguma forma, a sementinha, que é aquilo que eu amo fazer, que é ministrar cursos, dar treinamento, trabalhar com pessoas, já estava ali na minha tenra idade. Portanto, com 3, 4, 5 anos eu andava já nesse tipo de brincadeira e também de imitação, não é? Eu via as pessoas de alguma forma lerem e queria imitar, ou, quando eu comecei a ir para o jardim da escola, né, que foi antes dos 5 anos, aí eu queria imitar provavelmente a professora. Então, por vezes até pessoas, pode ser que ali teve alguma professora, embora eu já não tenha essa memória, que impactou o meu gosto pelo ensino e aprendizagem. Por vezes pode vir através até de alguém. Você tem um tio que de repente gosta de, vamos supor, na área de engenharia e nutre esse gosto em você. Isso acaba ficando lá o bichinho que depois vai desenvolvendo, como foi o caso de Wagner. Ele era rodeado de uma família que estava ligada à arte e o padrasto dele incentivou ele, ou pelo menos o encaminhou, mostrou a ele essa área que o fez desenvolver esse gosto. Com 13 anos, Wagner havia traduzido 12 volumes da Odisseia a partir do grego antigo e com 15 anos ele se muda com a família para Leipzig. Leipzig era nada mais, nada menos que o centro musical da Europa, com histórico de teatro, ópera, orquestra. É como se você fosse estudante da área de tecnologia e você vai para Silicon Valley nos Estados Unidos ou Shenzhen na China. Wagner convence a família a ter aulas de música e é quando ele ouve Beethoven e Mozart que se tornam as suas grandes inspirações, né? Mozart e Beethoven não é nada, bem simplinho, não é? Mas é a atuação da soprano dramática Wilhelmine Schröder de Vrian na ópera Fidelio, que é uma obra de Beethoven, em 1829, que impacta a vida de Wagner. Na sua autobiografia Mein Leben, que traduzindo em português é Minha Vida, Wagner escreveu: "Quando olho para trás em toda a minha vida, não encontro nenhum evento que se compare a este, na impressão que ele produziu em mim." E ele continua: "Ela era uma artista como eu nunca vi igual, sobre o palco. A performance profundamente humana e estática desta artista era incomparável." Ele mandou a ela uma carta fervorosa de admiração, dizendo que se o mundo ainda ouvisse falar dele, seria graças a ela. E de Vrian se tornou o seu ideal de fusão de teatro e música na ópera, sua musa inspiradora. Com 18 anos, Wagner já tinha estudado violino, composto 2 sonatas para piano. Se você não sabe o que é sonata é uma música instrumental, um quarteto de cordas em Ré maior. O que é um quarteto de cordas, Karina? É um grupo musical de 4 instrumentos de corda. Então, muitas vezes é composto por 2 violinos, uma viola e um violoncelo, ok? Uma área, que é uma peça de música para soprano, uma área para soprano, 2 aberturas, uma ópera de Hochzeit, que traduzindo para português é casamento, Hochzeit é casamento, já iniciou seus estudos na Universidade de Leipzig e aos 19 anos ele compôs sua sinfonia em dó maior, que foi apresentada em Praga e no Gewandhaus de Leipzig. Bom, enquanto aos 18 anos você anda de bicicleta, está na balada, jogando futebol na praia, videogame, assistindo filme,
ele produzia já obras musicais e já tinha se apresentado em salas de concerto. Com 21 anos, a primeira obra completa de Wagner estava pronta, Die Feen, As Fadas, e já mostrava o procedimento de trabalho de Wagner, o que ele iria adotar para o restante de sua carreira. Um livreto em prosa que depois era versificado, ou seja, feito em versos, e por fim a partitura musical. Com tamanha produção e talento deste jovem artista lutando para ser reconhecido, você pode pensar que o caminho para o sucesso e tranquilidade na vida dele estaria garantido, não é mesmo? Bom, se você acha que a sua vida é desafiadora, senta aí e bem, que vem história e muita fofoca, pois a vida de Wagner é melhor que um roteiro de cinema. A história de Wagner é em si uma ópera repleta de drama, plot twists na trama, ou seja, plot twists são reviravoltas, né? Reviravoltas na trama, e um homem de contradições. Wagner não se calava para viver uma vida pacífica apenas pela arte. Wagner gostava de dar pitaco em várias áreas e gostava de colocar fogo no parquinho. Tanto que a sua pena escrevia belas obras, como também críticas e, digamos, por vezes, mordazes. Além de suas obras musicais, Richard Wagner deixou mais de 200 publicações em cerca de 4.000 páginas impressas. Pois é, gente, 200 publicações. Ele alertava que deveriam ler os seus escritos para entendê-lo, compreender a sua arte e visão do mundo e talvez compreender uma personalidade que uns odeiam e taxam como egocêntrico e manipulador, e outros amam a sua genialidade e o contato celestial artístico através de suas obras. Richard Wagner também foi movido por ideais anarquistas pela Revolução Francesa e os manifestos alemães de Karl Marx e Friedrich Engels, indo assim contra a monarquia absoluta e juntando-se ao Vaterlandsverein, um partido político fundado em março de 1848 para lutar pelo estabelecimento da democracia. Um exemplo dessa época foi quando ele se opôs aos salários baixos dos músicos que, forçados a trabalhar demais, segundo Wagner, prejudicava a saúde e a qualidade do trabalho desses. Wagner era contra a discrepância enorme entre salários irrisórios dos músicos da orquestra e as somas exorbitantes, segundo ele, angariados por certos cantores solistas que tinham muito menos talento musical. Disposto, então, a corrigir essa desigualdade, ele estabelece um sistema de promoção que deveria ser baseado no talento musical e não no tempo de serviço, e que os músicos mais velhos deveriam ser aposentados e instrumentos velhos substituídos por outros novos. Ao insistir nessas reformas, Wagner angariou uma certa rejeição dos seus superiores. Bom, ainda ele, nesse viés, vamos dizer assim, de revolucionário, ele publicou 2 poemas com cunho revolucionário e um artigo em que escreve sobre a queda da monarquia, sufrágio universal, um exército do povo, um congresso unicameral e uma nova economia burguesa. E embora ele lutou como revolucionário para não ser preso e morto, ele teve de fugir e ficar em exílio em Zurique. Para um patriota como ele, residir 12 anos fora da Alemanha foi um tempo extremamente desafiador. Mas foi em exílio que escreveu Tristão e Isolda. E nos passeios pelas montanhas de Zurique que ele viu os cenários ideais para o seu Anel de Nibelung, cujos personagens também expressam as suas aventuras amorosas. E ambas são obras grandiosas. Se vocês ainda não viram uma ópera de Wagner, eu recomendo, na internet a gente já encontra, eu recomendo que vocês ouçam e vejam pelo menos uma vez uma dessas obras. Todavia, aquela não tinha sido a sua primeira fuga. Antes, Wagner havia fugido dos seus credores para Riga, hoje Letônia. E em Riga, o seu passaporte foi apreendido pelas autoridades a pedido, dos seus credores.
o que fez que Wagner fugisse clandestinamente com a sua primeira esposa, Mina, através de uma tempestuosa viagem marítima para Londres num velho navio. E devido à tempestade, o navio refugiou-se nos fiordes noruegueses em Tvedestrand, e uma viagem que deveria durar 8 dias, aqui com a luva fica difícil, levou 3 semanas. Mas esse cenário inspirou Wagner a realizar a ópera Der Fliegende Holländer, ou seja, o holandês voador, inspirado num esboço de Heinrich Heine. E mais uma vez, a má sorte mostrava-se inspiradora de suas obras. E daqui podemos retirar a aprendizagem que no mal reside o bom, que só nos é evidente mais à frente no futuro. Naquele momento a gente acha que é horrível, é mal, né? Mas de repente aquele mal vai gerar algo positivo para nós no futuro. Bom, Wagner também viveu em Paris, Veneza, local que inclusive nos seus últimos anos ele gostava de passar o inverno lá porque era menos frio que na Alemanha. Suíça, realizou concertos em Bruxelas, Moscou, São Petersburgo, Budapeste e Londres. E depois do fracasso da Revolução Política, ele argumentou no seu livro Die Kunst und die Revolution, traduzido em português A Arte e a Revolução, que o teatro era a instituição artística mais importante e que deveria liderar a mudança. Essa sua ideia ganha uma dimensão ainda maior, veiculada no seu escrito a obra de arte do futuro. Para ele, a arte não apenas salvaria a política, a ordem social, mas também a religião. Dissertando sobre esse assunto, Wagner acreditava que também havia uma natureza humana intacta pré-civilização. E você pode estar pensando que a visão de Richard Wagner em certos assuntos era avançada para a época. E isso é fato. Ele, inclusive, escreveu um ensaio sobre o feminino na humanidade, que vê a necessidade ética da emancipação da mulher e também do amor espiritual entre os sexos, em que o casamento era um meio em que eleva o homem quando a união matrimonial é baseada no amor, enquanto quando ela é celebrada sem amor, segundo ele, é um abuso do casamento para fins que estão completamente fora dele. E nas horas vagas, eu acho que ele era vidente, escrevendo o seguinte, abre aspas, é possível superar os problemas de segurança alimentar internacional através da alta produtividade nos países sul-americanos, fecha aspas. Algo que o Brasil, e não só outros países também da América do Sul, é prova disso, mas o Brasil em particular a partir dos anos 70 e 80 do século XX. Mas também há um lado obscuro de sua pena, que eram as opiniões antissemitas, sendo o ensaio mais polêmico de Wagner Das Judentum in der Musik, ou em português, o judaísmo na música, no qual ele atacava a influência de judeus na cultura alemã em geral e na música em particular. Nesta obra, ele descreve os judeus como ex-canibais agora treinados para ser agentes de negócios da sociedade. E a crítica, meus queridos, continha dor de cotovelo, porque era dirigida particularmente aos seus rivais, os compositores judeus alemães Giacomo Meyerbeer e Felix Mendelssohn, ambos nascidos na Alemanha, mas cuja ancestralidade era judia. É como, por exemplo, você é neto ou bisneto de família italiana que foi para o Brasil. Pronto, era similar ao que acontecia com esses compositores, não é? Então agora puxa o novelo de lã e vamos tricotar as fofocas de bastidores desse caso. Então, na altura em que Wagner estava em Paris, Meyerbeer, sendo um astuto homem de negócios, ele mantinha o monopólio da bilheteria da Ópera de Paris, com seus espetáculos grandiosos e calculados exatamente para satisfazer o gosto público. E as tentativas de Wagner encenar em Paris Das Liebesverbot, ou em português O Amor Proibido, fracassaram totalmente. Não é? E as suas dívidas se acumularam e novamente o infortúnio bateu a porta
de Wagner, mas também cooperou com ele. Porque é aí, na prisão, que Wagner termina a sua partitura da sua terceira ópera, Rienzi, e escreve artigos e novelas curtas como Uma Peregrinação a Beethoven, que esboçou seu crescente conceito do drama musical, e Um Fim em Paris, onde ele descreve suas próprias misérias como músico na metrópole francesa, que inclusive ele só sobreviveu porque tinha esmolas de amigos e escrevia artigos e novelas curtas para tentar pagar as contas, não é? Os boletos dele. Bom, e em 1859, convidado pelo próprio imperador Napoleão III, gente, ele foi convidado pelo imperador Napoleão III, tá? Com a sua Tannhäuser, ele recebeu do público várias apupos e manifestações de desapreço. Eles não gostavam mesmo de Richard Wagner. Bom, conclusão, eu acho que ele deveria ter ido ao astrólogo, tentado estudar a conjunção planetária, os astros, porque assim, Paris não era para Richard Wagner, era totalmente desfavorável. Cada vez que ele punha lá o pé e tentava fazer alguma coisa, sempre dava errado e falhava, não é? Portanto, como vocês veem, era difícil para ele ver que ele era um fracasso em Paris, enquanto o outro era um sucesso, não é mesmo? Bom, mas Wagner era um homem de contradições. E ele descreveu a abertura de As Hébridas de Mendelssohn no tratado sobre poesia e composição como uma das mais belas obras musicais que possuímos. E sempre teve amigos e colaboradores judeus durante a sua vida, como o regente judeu Hermann Levy, que foi primeiro a reger Parsifal, que foi até a sua última obra, a obra de Wagner, né, a última obra de Wagner, o pianista judeu e assistente musical de Wagner, Joseph Rubinstein, o pintor judeu que era amigo dele, Paul Joukovsky, entre outros. E nesse enredo do drama operístico, que foi a vida dele, de Richard Wagner, não faltou ainda amores, amantes, traições, traições aos amigos, porque ele tornava-se amante das esposas, desafetos, casamentos, separações, ganhos e perdas financeiras e dívidas financeiras. Aliás, muitas dívidas financeiras. E falando aqui uma fofoquinha, ele gostava, também, quando ele tinha dinheiro, ele gostava de dar presentes, ele gostava de viver uma vida com conforto e luxo, né? Então também não ajudava muito, né? Ora ele estava sem, ora quando ele tinha, também pelo que é narrado, era um pouquinho desgovernado com o dinheiro. Bom, e aí, claro, as suas dívidas financeiras, muitas dívidas financeiras, e as dívidas atormentariam Wagner durante a maior parte da sua vida. E apesar dessa gangorra de altos e baixos financeiros, ele conseguiu mostrar a sua genialidade, não parando de produzir as suas obras nas mais diversas e desafiadoras circunstâncias, até atingir o seu maior sonho, que foi o Bayreuth Festspielhaus. E recorda-se que no início eu pedi para guardar esse nome, né? Bayreuth Festspielhaus. E a sua conexão com o Brasil, lembra? Então, fica atento, porque iremos entrar nessa história agora. Um fato incontestável na vida de Wagner é que sempre quando ele estava na pior, havia patrocinadores, pessoas e amigos que lhe ajudavam com pensão monetária, hospitalidade, oferecendo suas casas e apoios dos mais diversos. Inclusive o maestro Franz Liszt, que veio a ser depois o seu sogro, promoveu Richard Wagner dirigindo suas obras, salvando a pele dele em vários momentos e, por ironia do destino do revolucionário jovem Wagner, um rei, que foi o seu grande protetor financeiro, o rei Ludwig II da Baviera, que era um amante do trabalho de Wagner. Esse rei assumiu todas as dívidas de Wagner quando ele estava realmente com a
corda no pescoço. E concedeu ainda uma pensão rechonchuda de 4.000 florins por ano, suficiente para viver uma vida luxuosa. E impulsionou os concertos de Wagner em Munique, com as estreias de Tristão e Isolde, Die Meistersinging von Nuremberg, em 1868, traduzidos Mestres Cantores de Nuremberg. Aliás, eu estive em Nuremberg e partilhei um pouco da cidade com vocês, a história, e também sobre 3 lições que a gente pode aprender com a reconstrução de Nuremberg, que eu vou deixar, vai aparecer aqui no card em algum desses cantos aqui que vocês podem ver, tá bom? Bom, e também em Munique foram apresentadas Das Rheingold, em 1869, e Die Walküre, em 1870. No entanto, o admirador e amigo, nada mais nada menos que o filósofo Friedrich Nietzsche, chega a criticar Wagner por deixar a recuperação cultural do espírito grego inicial que a sua arte poderia imprimir, salvando a cultura alemã, e se tornar um subserviente das vulgaridades aristocráticas pela, claro, a proximidade de Wagner com o rei Ludwig II. Cada vez mais perto de Wagner finalizar o Anel, que é a forma abreviada de se referir à obra Der Ring des Nibelungen, ou O Anel de Nibelungen em português, um ciclo de 4 partes musicais épicos, composto por Das Rheingold, o Ouro do Reno, Die Walküre, a Valquíria, Siegfried, em português será Siegfried, Götterdämmerung, que em português é Crepúsculo dos Deuses, que levariam cerca de 26 anos para que essa obra fosse concluída. E Wagner queria que a sua estreia fosse grandiosa e que ocorresse num lugar perfeito para a demonstração, né, dessa obra. E só um parênteses importante aqui, é quando eu digo que levou 26 anos, né, não quer dizer que ele só esteve fazendo isso. Ele escrevia, compunha, depois parava, aí depois iniciava outro trabalho, terminava esse trabalho, voltava. Então ele intercalava com outros trabalhos até finalizar. E em abril de 1870, Wagner e a sua esposa Cosima visitaram Bayreuth e a ópera Margrave para a apresentação do seu ciclo monumental O Anel do Nibelung. Wagner gostou da cidade e da grande profundidade do palco de 27 metros, que era incomum para a época, na ópera Margrave, que acabou até por inspirar depois na construção do seu Festspielhaus. Inclusive, a 22 de maio de 1872, Richard Wagner regeu a 9ª Sinfonia de Beethoven na ópera Margrave com a pedra fundamental lançada da construção do seu templo musical. A ópera Margrave é uma casa de ópera barroca, hoje patrimônio histórico da Unesco, e recomendo a visita. Eu estive lá e os vídeos que eu estou mostrando para vocês foram gravados num ambiente com pouca iluminação, porque é proibido o uso de flash, há uma série de restrições para gravação. Claro, diferente da parte externa que eu fui mostrando para vocês, onde, embora fosse um dia cinzento de chuva, né, mas tínhamos a luz natural. Por isso eu vou deixar links na caixa de descrição da Casa de Ópera Margrave, que vocês aí podem ver e ter acesso a mais informação, mais fotos, mais vídeos, se assim desejarem. O Teatro Margravial foi encomendado por Guilhermina da Prússia, sendo um exemplo notável da arquitetura teatral barroca. Foi construída por Joseph Saint-Pierre e o interior foi desenhado por Giuseppe Galli Bibbiena com seu filho Carlos de Bolonha. O monumento se destaca por elementos de design únicos, tais como o interior adornado com cenas mitológicas ornamentadas em folha de ouro contra fundos brancos. O teto do auditório apresenta uma pintura do Olimpo, Apolo e as 9 musas, e cenas mitológicas das metamorfoses de Ovídio são retratadas nas imagens circulares na moldura do teto. Ao contrário dos teatros típicos da época, a Ópera Margrave oferecia camarotes privados para todos os patronos, refletindo uma abordagem de design democrática. Ainda pode-se ver aqui o brasão de Margrave acima do palco, a caixa para os fanfarristas, o camarote do príncipe e camarotes para espectadores. Mas algo
que é extremamente interessante, que você pode ter a experiência, que é o seguinte. O palco dessa ópera está equipado com uma maquinaria de madeira intrincada que permitia mudanças rápidas de cena e efeitos de som, como vento, ondas, e, por exemplo, uma característica muito avançada para a sua época. Então a gente já vê o palco de 27 metros, mas, vamos dizer, essa tecnologia era avançada para a época. Então você pode até ter essa experiência, como eu tive, com uma réplica de madeira, que podemos fazer as mudanças de cenários para o palco, como o oceano com as suas ondas, a floresta com as árvores, e ainda nós também podemos fazer o som do vento, o som das ondas. Eu simplesmente adorei o museu, porque ele tem, além de contar história, vídeos, ele é intercalado com algumas experiências de palco, né, como essa, e eu realmente fiquei, foi um dia, vamos dizer assim, muito agradável, porque o museu está incluído junto com a ópera. Então, eu recomendo, de fato, se vocês estiverem em Bayreuth, visitar essa pérola aí da cidade. E nessa ópera ainda ela foi cenário de gravação de vários filmes. Em 1872, Wagner manda construir o Bayreuth Festspielhaus. E você me pergunta, como, Karina? Pois é, ele devia ter pé de coelho, arruda atrás da porta ou algum amuleto de sorte, porque ele não tinha dinheiro, ou seja, estava com dinheiro zerado, ok? Então, dinheiro para nada mesmo. O seu patrono, Luís II, estava mal de finanças no reino, devido às guerras que haviam atravessado para poder suportar esse ostentoso projeto de Wagner. E é aqui que entra o Brasil. Wagner recebeu propostas de Londres, Chicago, mas também de Dom Pedro II, imperador do Brasil, que era amigo do Richard Wagner, eles trocavam correspondência e aí ofereceram ajuda e um local para a construção do sonhado teatro. Mas ele queria Bayreuth, um teatro onde pudesse concretizar suas ideias sobre a arte, a obra de arte total, como compositor, letrista, dramaturgo e diretor. Wagner, então, funda uma associação de mecenado e certificados são emitidos por 300 taleres cada. E cada comprador do Patronatscheine recebia uma vaga para 3 apresentações cíclicas do anel, né, que a gente já sabe que é o anel de Nibelung. Esse sistema foi considerado uma invenção de arrecadações de fundos, ou seja, o senhor também inovando na área financeira, não é? Dom Pedro II comprou seu certificado e também contribuiu financeiramente para o Bayreuth Festspielhaus, ou seja, um pezinho do Brasil aqui na Alemanha. Mas isso só não bastou. E Wagner iniciou viagens pela Alemanha para a arrecadação de fundos monetários. E com Emil Haeckel fundaram várias pequenas sociedades Wagner, chamadas Sociedades Wagner, na Alemanha, Áustria, Inglaterra, Estados Unidos e até ajuda financeira do sultão otomano Abdulaziz, no valor de aproximadamente 94 mil euros na cotação de hoje, né, na data atual de hoje, 2024, que a gente está fazendo esse vídeo, o senhor Wagner recebeu. Mas o valor arrecadado não era suficiente para arrancar com o projeto. Para se ter uma ideia, os custos totais da construção do teatro ascenderam o valor atual de 3 milhões e 290 mil euros. Agora, multiplica por real para você ver o valor. Então, Wagner voltou-se para o seu antigo patrono, Ludwig II, que lhe concedeu um empréstimo e Wagner teve que continuar com as suas turnês, dando concertos para manter o projeto de construção do seu sonho, vamos dizer assim, financeiramente à tona. Então ele trabalhou bastante também, gente, não é? A 13 de agosto de 1876 teve início o primeiro festival de Bayreuth, com a representação completa dos 4 dias que compõem o Anel de Nibelung, de Richard Wagner. Este foi um evento sociocultural do ano, não é? E um sucesso. No local estiveram Guilherme I, imperador da Alemanha, Dom Pedro II, imperador do Brasil, Ludwig II, o rei da Baviera, Friedrich Nietzsche, que era amigo de Richard Wagner, né? E eles faziam
tinham várias trocas intelectuais, e os compositores como Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, Anton Bruckner e Tchaikovsky, pessoal. Bom, com a ideia de um teatro grego, o Bayreuth Festspielhaus, né, foi concebido para que todos os assentos estivessem voltados diretamente para o palco, dando para o espectador o foco daquilo que acontecia ali no palco. Foi usado o escurecimento do auditório, criou-se um fosso de 12 metros de profundidade para a orquestra, que fica abaixo do palco, fazendo com que o som da orquestra escapasse indiretamente para o auditório e os cantores tivessem então contato quase direto com o público, fazendo com que a experiência da representação fosse impactante e muito nova e avançada para aquela época, não é? Porque ali, pela primeira vez, o espectador estava realmente quase que muito próximo do palco, quase dentro, entre aspas, né, do palco. Wagner, sem dúvida, se apresentava e apresentava o seu trabalho com alegria e de quem ama o que faz e uma paixão obsessiva, né? E ainda, claro, no seu local amado, que foi o Bayreuth Festspielhaus. E também nesse local foi ainda estreado Parsifal, a última obra de Wagner. Aqui, onde as minhas ilusões encontraram paz, que este lugar seja chamado de Wahnfried. Era o lema que Wagner quis gravado no portal de sua casa Wahnfried em Bayreuth. E ele encontrou a paz nos jardins de sua casa. E as ilusões deste mundo finalizaram para ele a 13 de fevereiro de 1883, quando ele morreu subitamente de um ataque cardíaco em Veneza. Neste jardim estão sepultados Richard e a sua esposa Cosima. Partiu o homem, mas ficou o legado, o seu legado. Aquilo que ele construiu perseguindo sua missão de vida e que influenciou ainda hoje a arte que nós temos contato. No seu casamento, ou de um amigo, ou até no filme você ouviu o coro nupcial de Lohengrin, frequentemente tocado como marcha nupcial, ou dançou ao som do heavy metal, cujo pai foi Wagner. Cada vez que você assistiu uma novela, ouviu um filme, o conceito inovador de Wagner estava lá, através do uso do leitmotivs e expressão musical integrada. Leitmotivs é a música que anuncia o herói ou a situação, conhecida por nós como trilha sonora. Se leu Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, encontrou Wagner como velho feiticeiro. Além das 113 obras musicais, Wagner desenvolveu novos arquétipos literários, cênicos e musicais, impactando as representações cinematográficas e teatrais. Ele introduziu novas ideias em harmonia, estrutura operística, criou o acorde de Tristan, abrindo a atonalidade no século XX, trouxe novas técnicas de regência e até inventou um novo instrumento, a trompa wagneriana. Antes da investigação e do nascimento do psicanalista Sigmund Freud, Wagner havia analisado publicamente o mito de Édipo, em termos do seu significado psicológico, insistindo que os desejos incestuosos são naturais e exibindo perceptivamente a relação entre a sexualidade e a ansiedade. George Grodeck, médico e pioneiro da medicina psicossomática, disse que o Anel de Nibelung é o primeiro manual de psicanálise. E eu volto ao início do meu vídeo. O que Richard Wagner pode nos ensinar sobre propósito e missão de vida? Quando pensei em fazer este vídeo, eu idealizei na altura em falar um pouco do que já conhecia de Richard Wagner e enumerar os benefícios da arte na nossa saúde. Mas confesso que quando eu comecei a mergulhar na saga da vida dele, eu mudei de ideia e tomei a decisão em fazer você vivenciar através da história, da biografia deste gênio que marcou não só o século dele, mas até hoje, o poder do propósito, que ultrapassa a vivência e limitações do humano. Como na sua obra O Anel de Nibelung, e sim, esta obra é anterior à trilogia em livro e cinema de John Tolkien. Então, a obra do Anel de Nibelung fala sobre o quê? De um anel mágico
que daria ao seu portador um grande poder e, posteriormente, uma grande maldição. As obras de Wagner deram um grande poder de inspiração para artistas de diferentes espectros na mais sublime arte. Mas também a grande maldição para um homem de bigodinho que governou a Alemanha num dos capítulos mais tristes da nossa história. Quer pelo Holo, que não posso falar aqui no YouTube, quer pela Segunda Guerra Mundial, mas acredito que vocês entenderam de quem se trata. Numa altura que atravessamos tantos desafios econômicos, sociais, relacionais, políticos, podemos retirar lições desse herói da ópera que conquistou seu grande sonho, mas também mostrou a miserabilidade da finitude humana, que mostrou como a genialidade nos faz avançar de forma destemida, mas também como as nossas visões deturpadas nos aprisionam. Wagner ensinou que as reviravoltas das quedas que nos atiram ao fundo do poço não podem apagar a chama da nossa força de reerguer e de lutar pelo que nos ultrapassa, que é o nosso talento ser expresso ao mundo. Que as perdas financeiras e também nem as vaias serão eternas, porque a roda da fortuna vai girar novamente, ora oprima, ora liberta. Ele nos guiou a entender o exílio pela solidão sentida, mesmo estando entre muitos, mas da sorte da conexão com amigos, que nos traz de volta o sentimento de pertencimento, esse sentimento profundo de conexão. De que há momentos que nada se tem, mas tudo se ganha por vasculhar a sua riqueza interior e ser iluminado com as suas melhores ideias que o farão e o levarão ao sucesso. O homem nos levou a sentir as contradições da luta interna entre a luz e as trevas em nosso ser, e ao mesmo tempo da certeza altiva de seguir com amor sublime o nosso talento e propósito até ao fim. De ter comportamentos egocêntricos que até destrói o outro e de doar de si mesmo até a última gota a uma obra eterna para a humanidade.